pertinho o gol de Dudu e logo depois mostrou a efetividade característica. Entrou na área para pegar o rebote e com a perna que recebeu a eletroestimulação, desferiu um torpedo. Abre o jogo para nós, por favor, Moisés, que a gente tem a imagem, você chegando aqui na arena fazendo aquele trabalho com, como é que é? Eletroestimulação na tua perna direita. Aquilo ali tem algum segredo, porque o teu chute saiu com muita força. Não tem nada a ver o chute, a força com aquilo, né? Mas hoje em dia tem muitos mecanismos, né, para te ajudar a evoluir na parte fisiológica, médica, né? Tudo bem, Moisés. Você não quer admitir que descobrimos este segredo. Mas vamos provar que a eletroestimulação fez a diferença. Enquanto o camisa 10 estava em campo, o Palmeiras fez mais um com o Dudu. Aos 28, Moisés saiu. E o que aconteceu? Gol de Michel para o Grêmio. Vai dizer o que agora? Nada, o segredo é trabalhar todo dia lá, firme e forte. De fato, nós só conseguimos provar que a melhora do Palmeiras coincide com um bom rendimento de Moisés. Depois que ele retornou de lesão, foram 12 jogos. E neste domingo, o Verdão conquistou a 7ª vitória com ele no time. 3 vitórias em sequência, que deixam o Palmeiras na vice-liderança. 6 pontos atrás do Corinthians. Pois é, mas eles ainda têm um jogo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O importante foi que nós fizemos a nossa parte, fizemos bem feito, agora vamos poder descansar. O Corinthians que se cuide. O Palmeiras está chegando na base da eletroestimulação. E essa eletroestimulação tá dando certo mesmo, hein? Que o Moisés, eu tô dando uma checada aqui, ele participou de 4 gols nos últimos 4 jogos. Participações diretas a gols do Palmeiras. O Palmeiras já tem o melhor ataque aí do Campeonato Brasileiro. E é o melhor do segundo turno com 21 pontos. Atrás do Cruzeiro, que perdeu ontem. E só o Botafogo pode superar o Palmeiras caso vença o Corinthians no dia de hoje. Agora, para ter um pouco mais de ser mais centrado, ser mais equilibrado, o Palmeiras pegou o Atlético Goianiense, venceu a Ponte Preta e venceu o time reserva do Grêmio, gente. Já essa euforia toda, já está no pedestal, é lógico que encostou na tabela, é o vice-líder, tem a melhor campanha do segundo turno, Alberto Valentim vem com 3 vitórias, mas, pô, não dá pra pisar no acelerador com tanta convicção assim de que esse Palmeiras vai chegar lá, que esse Palmeiras vai lutar, que vai subir na tabela, isso não tem a menor dúvida, é vice-líder do campeonato. Mas não é de uma hora para outra que você vai desmerecer o trabalho que foi feito anteriormente. E repito aqui, Atlético Goianiense, Ponte Preta e o reserva, time reserva do Grêmio. Só perdeu no Brasileiro. Entendeu? Então, assim, porque é muita euforia para esse momento. É justa euforia? Lógico que é. Ela é consistente? Também é pelos 3 resultados positivos do Alberto Valentim no comando da equipe. Mas são 3 adversários que não representam a qualidade do primeiro time do futebol brasileiro, pelo menos nesse campeonato que não tem um nível técnico dos melhores. Vem o Cruzeiro aí, jogando em casa, na próxima segunda-feira. Na outra segunda-feira contra o Palmeiras vai jogar. O detalhe todo é que esse Palmeiras aí depende exatamente do jogo de hoje do Botafogo contra o Corinthians em casa. O Corinthians que vem numa fase péssima, né? São pouquíssimos resultados. O Corinthians tem um retrospecto muito ruim no segundo turno do campeonato, ao contrário do primeiro turno, quando passou invicto nessa fase. Então esse Palmeiras de hoje é o Palmeiras que começa a pensar exatamente até no próximo final de semana lá, né? Longe ainda um pouquinho, mas no clássico contra o Corinthians, quando vai jogar na Arena Itaquera. São 2 rodadas, o Corinthians ainda tem a terceira hoje contra o Botafogo, mas são 2 rodadas para que o Palmeiras consiga dar uma cara nova. Vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Cruzeiro e depois o Corinthians. Mas não se esqueçam que tem o Santos também. O Santos também venceu e está lá em cima na ponta da tabela. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do Corinthians e Botafogo, mas hoje é claro que a euforia toda é da torcida palmeirense. Mas volta a ressaltar, não dá para você estar com esse balão totalmente inflado por 3 vitórias contra equipes que não são equipes de ponta do Campeonato Brasileiro. Mas essas 3 vitórias, ô Paulo, estavam naquela mini meta que o Cuca tinha traçado de 6 jogos até o jogo do Corinthians. Lógico. Estavam dentro dela. Eu não sei se com o Cuca o rendimento seria igual, porque a gente não estava vendo um Palmeiras mais constante.
mudou um pouco a característica do Palmeiras, está jogando mais leve, está mais em busca do gol, menos louco no avanço? Isso aí não tem a menor dúvida que está muito mais leve, né? Até porque as peças que o Alberto Valentim coloca em campo são as mesmas peças que o Cuca colocava. Tá bom. Novamente fixou o Tietchan no meio campo, né? Deu um sistema defensivo e pela terceira vez consecutiva joga com a sua equipe titular, lembrando que o William estava machucado e o Borja passou a ser titular da equipe, mas se não fosse seria o William. Mas o titular do Cuca era o Davidson. Ele já nem aparece mais nesses últimos jogos. Exatamente, isso é a mudança. E o Roger Guedes pelo Keno. Então, mas o Keno, a gente fez essa estatística até participando com o Fábio, o Keno foi titular e reserva em todos os jogos do Palmeiras, praticamente, na atual temporada. Também com o Cuca. Agora, a alternativa do Keno pela direita, ela não é novidade, já jogou assim. O Alberto Valentim deu um pouco mais de padrão de jogo, deu a cara dele, o que é louvável, senão vai ficar parecendo que é o time do Cuca com o comando do Alberto Valentim. Não é isso. Mas o Alberto Valentim deu uma cara nova, tá um Palmeiras mais leve, né, mais solto, mais tranquilo, e até os resultados lhe favorece a jogar com um pouquinho mais de tranquilidade. Disse aí o Alberto Valentim? Vamos para os vestiários, então. Vamos abrir os vestiários da Arena do Grêmio e repercutir aqui as entrevistas do Renato, lá de olho em Guayaquil, e o Alberto Valentim. 3 jogos, 3 vitórias. Nem sempre a gente vai conseguir os resultados que a gente quer. O torcedor, ele entende isso sim, está bastante confiante. Vai ser outra equipe, outro espírito, outra confiança, outra vontade, pensamento somente no jogo de quarta-feira agora. Porque é difícil você, nesse momento aqui, tendo um jogo tão importante na quarta-feira, você colocar na cabeça de todo o grupo que nós temos que pensar, como eu falei para eles hoje, no Palmeiras. Depois a gente começa a pensar no Barcelona. Mas a gente tira as lições. Mas não faria nada diferente do que fiz hoje, não. Se eu ouço alguns treinadores de outra geração falando que cada dia está melhor porque está mais experiente, que aprendeu com isso, que aprendeu com aquilo, imagina um jovem como eu sou começando uma carreira. Então, mas eu estou muito atento. O que eu peço para os jogadores acelerarem um processo de maturidade, isso é uma luta constante minha desde o momento que eu parei de jogar. A gente tem melhorado muito, a gente está cada dia melhor, mas a gente ainda precisa melhorar muito. Eu falei na outra entrevista também que é no coletivo de um time organizado, mas individualmente também. O Corinthians está com um jogo a menos, né? Então o que nos enche de alegria, de satisfação é que hoje nós ocupamos a segunda colocação. Ô Paulo, a declaração do Alberto Valentim é muito pé no chão, né? O que você está pedindo ao torcedor, claro que está eufórico com o resultado. Porém, ele sabe do crescimento que ele tem pela frente. E se hoje o Corinthians tropeçar, definitivamente o Palmeiras está na briga. Não, hoje é o jogo da pressão para o Campeonato Brasileiro. Hoje, realmente, você coloca, pelo menos, a gente tem eu tenho falado diversas vezes, já colocamos até a faixa no Corinthians, falta pouco para levantar o caneco, mas hoje é a primeira vez em que a fiel torcida, o time do Corinthians, vai passar por uma pressão enorme em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro, né? A diferença caiu muito, a diferença caiu bastante e hoje o Botafogo vencendo dá exatamente aquilo que a gente sempre fala, uma condição de trazer um colorido todo especial para esse campeonato. Não é fácil vencer o Corinthians, mesmo fora de casa, mas o Corinthians tem um retrospecto completamente diferente do primeiro turno. No primeiro turno foram 47 pontos e 57, invicto total. Até agora são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas no segundo turno. Então é uma queda muito grande do Corinthians, principalmente quando se trata de sair de casa para jogar na casa do adversário. E o Botafogo necessitando também do resultado. O Botafogo querendo brigar para subir lá na tabela, encostou o Vasco ali perto, né? As vitórias do próprio Atlético Mineiro diante do Cruzeiro já subiu um pouco na tabela, começa a preocupar um pouco mais o Botafogo e a necessidade hoje é exatamente essa, né? De trazer o Corinthians para próximo dos seus principais adversários na briga pelo título. Principais que eu digo, Santos e Grêmio. E o Botafogo, é claro, para subir na pontuação da tabela. Eu acho que é complicadíssimo isso, mas o Palmeiras hoje vive e respira, sim, um oxigênio de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Vai depender, é claro, da partida dessa noite contra o Botafogo aqui no estádio Newton Santos. Você sabe que ontem, até acompanhando toda a repercussão dessa vitória, enfim, no Rodada Fox ali na zona mista, o Wagner Martins ouvindo os personagens, o Dudu, o próprio Moisés,
os jogadores estão com o pé no chão também. Lógico. Eles estão evitando essa euforia de falar em disputar título agora. Todos eles usaram a mesma expressão, pensar jogo a jogo e focar no G4. O Botafogo hoje O Botafogo pode esperar o Flamengo, exatamente. se vencer o Corinthians. O Fernando Praz foi um dos entrevistados pelo Wagner Martins. E aí um trecho interessante na entrevista, a gente está ouvindo muito falar aí nesse suposto interesse do Palmeiras no Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Fernando Praz está com o contrato encerrando no fim da temporada. E foi perguntado pelo Wagner Martins com relação à renovação. Olha o que disse aí o Fernando Praz. Tem o futuro. Vamos ver, vamos esperar aí no final do ano, ver o que acontece. Nada marcado para quem sabe, encaminhar uma renovação de contrato, nem nenhuma conversa em andamento? A gente tem conversas, o presidente mesmo já falou, né, que está bem encaminhado, que está praticamente certo, mas a gente não colocou nada no papel, não bateu o martelo ainda, vamos focar na competição. Tem outros clubes interessados? Não. Aí, ó. É repetida a figurinha da temporada passada, lembra? Era a mesma situação. O Fernando Praz estava com o contrato não ser renovado, Vinha de uma contusão séria. Vinha problema de ombro, afastado que teve da Mas será seleção. que ele não está esperando, aguardando para ver se vai realmente evoluir esse namoro Palmeiras e o Everton? Você acha que não passa por isso, Calheiros, depende também, eu acho muito que depende também exatamente dessa sequência do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras for encostar e até certo ponto passar a ter essa possibilidade de disputar um título, eu acho que o Fernando Praz sai muito valorizado, o que já é valorizado, o que já é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes com a camisa do Palmeiras, ídolo, a gente sabe que é o marco do passado, mas o Fernando Praz tem todo o seu peso, tem toda a sua trajetória vitoriosa com a camisa do Palmeiras. A tentativa, sei lá, enfim, é um ciclo que se encerra no Palmeiras, é um ciclo que se encerra na carreira dele, pode ser, mas para jogar em grandes clubes, o Fernando Praz tem todas as condições. Eu acho que o Palmeiras tem obrigação, não é a palavra certa, mas pelo menos tem que dar uma satisfação imediata ao jogador para que ele possa dar sequência na sua vida profissional. Se for embora, pena, porque o Palmeiras vai perder um grande goleiro. E esse Palmeiras aí, hein? Palmeiras dando uma reagida bacana no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 3 últimos jogos, 3 vitórias. Dudu que, a lei do ex, né? Ex-jogador do Grêmio, aliás, o Grêmio abrindo as portas para o Dudu nesse retorno ao Brasil. E o Dudu falou sobre isso, né? O carinho que ele tem pelo Grêmio. E olha aí, ó, na tela os números do Valentim. Mas o Dudu, só para completar a informação, 43 jogos na temporada, são 12 gols e 8 assistências, hein? Ou seja, metade dos jogos que o Dudu esteve em campo, ele participou diretamente dos gols assinalados aí pelo Palmeiras. Impressionante. Ele é peça importante, né? Inclusive já foi uma das principais na conquista, né, do Palmeiras no ano passado. Ele é um jogador muito importante, jogador de seleção brasileira, já esteve inclusive próximo disso. Não sei se está mais no radar do Tite, né, Paulo? Acho que não, já passou, né? Acho que ele está no radar do Alberto Valentim, né? Isso aí não tem a menor dúvida disso. A gente viu os Sempre números... esteve no radar do Palmeiras. Isso, a gente viu os números do Alberto Valentim ali, importante, né? E mais um técnico da nova geração do futebol brasileiro, sim. Eu acho que tem que se consolidar. A diretoria do Palmeiras pensou no Mano, né? Desprestígio para o Alberto? Nem tanto, mas pensou no Mano. O Mano ficou lá no Cruzeiro. Mas acho que é mais um cara que chega para dar sequência a esse momento tão importante como a gente tem hoje, nomes que a gente conhece aí, técnico do Botafogo, do Flamengo, Roger, enfim, uma nova geração que está aparecendo por aí. O Alberto tem toda a credibilidade para ficar no comando do Palmeiras em 2018. Agora, tem um técnico da velha guarda, posso usar esse termo aqui, né? Acima de 60. Um da velha guarda, experiente, Levir Coupe, hein? Desabafou ontem um público